Sejam todos bem-vindos a mais um Profissão Pro Player, aquele quadro que explica um pouquinho mais desse mundo tão peculiar que é dos profissionais do jogo, né? Dessa vez, nosso convidado é o Fonta, para quem não conhece, League Ops Brasileirão, era League Ops DSL, League Ops do mundo inteiro. Obrigadão, Fonta, por aceitar o convite. Ah, que isso, agradecer você pela oportunidade de tentar explicar aí um pouquinho mais desse ambiente escuro, né, que é ser um League Ops, que todo mundo fala e ninguém entende nada, mas vamos tentar aí desmistificar isso aí, É, ver como é que é. a gente sabe que, vamos lá, primeiro começando, eu estou falando de presencial. Tudo bem, cada um tá na sua casa primeiro disputando o campeonato, é difícil, as regras estão escritas, mas é uma coisa. Agora, quando vai para o presencial, por exemplo, um Brasileirão, existem certos regulamentos, certos comportamentos e várias coisas que são diferentes desse mundo online. Então, eu queria que você explicasse primeiro esse mundo de regras, o que pode, o que não pode no presencial, o que um jogador ou alguém que quer ser jogador já tem que se preparar para caso um dia chegue lá. Bom, no caso de regras do jogo em si, campeonato, é praticamente a mesma coisa, né? A gente mantém sempre o presencial e os online, e sempre mantendo a mesma regra para ter tipo uma continuidade, não tem nada muito diferente para quando um atleta chegar num nível desse não assustar. Mas na questão do presencial, a gente tem muito a questão de comportamento dentro de uma arena, de vestimenta. Por exemplo, o jogador não pode ir de chinelo, regata e bermuda jogar. Então ele tem que seguir um padrão, tem como se fosse uma empresa que você trabalhasse que tem um dress code lá que você precisa seguir. Então a gente também segue o mesmo padrão. E comportamento, cara, a gente entende que jogar em LAN, o legal de jogar em LAN é a provocação que você tem, é você tá com o adversário próximo, aí tu faz aquele clutch bonito, tu quer falar alguma coisa, a gente libera o cara falar, ter aquela provocação, mas a gente sempre tenta evitar qualquer tipo de xingamento, de racismo, homofobia, qualquer coisa desse tipo a gente segura, mas o que muda principalmente é o comportamento dentro da arena, que você tem que se comportar como profissional, porque você está sendo transmitido, tem um público enorme vendo. Então qualquer gesto que você faça, qualquer coisa que você fale, que sai numa câmera, acaba sendo transmitido para um monte de pessoa que está assistindo e acaba pegando mal não só para você, para o seu time, como para a empresa que faz o jogo, né? Então a questão de comportamento é a coisa que mais muda assim no presencial, mas em relação a jogo é basicamente a mesma coisa. Em relação ao comportamento, por exemplo, a gente já viu algumas vezes, tem alguns casos aí, quem quiser procurar vai encontrar na internet, Tem mas alguns. quais são as punições, por exemplo? Existe advertência? Ou tem alguma coisa que você Isso. fala que é imediato, tem coisa que é só advertência? Como é que funciona isso? Primeira vez que você faz alguma coisa desse tipo, a gente adverte. São 4 ou 5 níveis de advertência. A primeira é uma advertência que é mandada por e-mail. A gente avisa o jogador na hora, no palco, olha só, você está tomando advertência por causa dessa ação, disso, disso e disso, e você vai receber uma advertência por e-mail. Essa advertência é enviada para o gerente do time, e ele fica ciente e tudo certo. Na segunda, se for reincidente, ele além não recebe mais advertência, ele começa a receber punições. E a punição, conforme for levando punições em cima de punições, vai aumentando essa multa. E eles recebem multa em dinheiro. Então, se eu tomei advertência porque eu xinguei o Guizão, por exemplo. Na Faz isso não. segunda que eu faça qualquer outro tipo, a mesma coisa, xinguei alguém, ofendi alguém, eu ganho uma punição com porcentagem em cima do que a equipe ganha, né, do repasse da empresa. Então o Ubisoft repassa X, o cara ganha uma porcentagem em cima. Na terceira vez, essa porcentagem aumenta. E assim vai. Então a gente vai na multa mesmo, no dinheiro em cima da equipe, que é aí que eles conseguem segurar os jogadores, né? Porque tu ficar só de falar, às vezes o jogador vai só falar e passou. Então a gente bota essa punição com um percentual em cima de dinheiro, que aí o pessoal já se controla. Já é mais, como eu posso dizer, fica mais certinho na linha, Sim. né? Não E sai existem tanto. punições do jogo, por exemplo, perda de round, WO na partida, cancelamento, esse tipo de punição Tem, também existe? tem também. Por exemplo, se um time a gente tem um horário pra chegar, normalmente a gente pede pra chegar uma hora antes. Se o time chega muito em cima da hora ou dentro de um tempo que não possa se preparar pra poder entrar no jogo, a gente dá WO pro time. Tem algumas punições em jogo, por exemplo, bugs. Por exemplo, tem um bug que está acontecendo no jogo nesse momento, a gente avisa todas as equipes, olha só, isso aqui está acontecendo, não pode ser feito. Se ele faz, a primeira a gente dá uma advertência pro cara, olha só, foi avisado que não pode ser feito, a gente vai refazer o round porque você se beneficiou com isso. Na segunda, ele começar a fazer isso, ele começa a perder o round que ele fez. Então, a partir do momento que ele já tomou uma advertência no jogo sobre aquele bug ou qualquer outra coisa que não pode ser feita, ele começa a perder rounds. Então, se ele fizer, perde round. É, Isso a gente tem até no nosso livro de regras tudo determinado, tem todas
as regras têm que seguir, qual é a punição, tudo certinho. Isso eles recebem. E lembrando, né, principalmente no Brasileirão, mas todos os campeonatos, é um League Ops, um juiz, na verdade, atrás de cada time, verificando tudo o que acontece. E agora, pedidos de pausa, pedidos de remake, como é que funciona tudo isso? No presencialmente é mais fácil, porque como a gente está junto com os jogadores, quando dá o problema de remake, na hora o jogador normalmente ele levanta a mão ou sinaliza, a gente chega junto e pergunta o que aconteceu. Aí ele vai mostrar, ó, meu jogador não anda, tá sem som, ou eu tô tentando botar o gadget não vai. A gente segura o jogo, né, a gente se comunica com o juiz do outro lado e fala, ó, segura um pouco o jogo e vê o que tá acontecendo. Aí a gente vai lá, pega no teclado, tenta escutar se tá com som mesmo ou não. A gente viu que realmente tem um problema, aí na hora a gente pede fazer um remake. Então fica mais fácil no presencial porque a gente tem acesso ao computador dele. Então a gente consegue ver na hora se realmente tem um problema ou não. Então fica mais fácil. No online é mais complicado, porque você não tá no quarto com o cara, você não tá vendo o computador dele. Então a gente tem que acreditar na boa fé do cara que realmente aconteceu um problema. Mas normalmente é pedido antes, não é tipo assim, cair remake e sai da sala. Não, tem que pedir, simplesmente ele pedir, sinalizar, olha só, aconteceu esse problema. A gente vê, não, realmente foi um problema, pode fazer o remake. Aí o remake é feito. É assim que a gente funciona, pelo menos no presencial a gente vai fazendo assim. E o pedido de pausa, por exemplo, ele pode ser feito tanto pelos jogadores quanto pelo coach, ali na Isso, hora? qualquer um dos dois, mas tem que ser pedido no round anterior. Por exemplo, o round está acabando, falta 10 segundos, aí o coach normalmente sinaliza, próximo round eu quero uma pausa. Aí quando acaba o round, a gente pede lá pro pessoal da spec pausar o jogo e faz o pause tático, no caso. Mas se ele pedir, não, quero um pause agora não dá. Você tem que esperar acabar um round e no próximo você tem. Tá. Então é sempre no round anterior pro próximo. E de regras assim, nós temos alguma diferença entre pause técnico e pause tático em comportamento dos jogadores? Em pause tático o jogador não pode fazer isso, por exemplo, comparado com outros jogos, pause tático os jogadores não podem conversar. Não pode conversar. Com a gente não limita isso a eles. A gente só proíbe o coach de falar com os jogadores no pause técnico. Por exemplo, pause técnico, um problema, um computador crashou, tem que trocar um computador. A gente deixa os jogadores conversar entre si, isso não tem nenhum problema. Eles estão no TS, conversam sem problema, mas o coach não pode chegar e passar uma instrução, até porque lá no Rainbow Six, o coach não tem abafador, então ele consegue escutar a conversa do outro time. Então, às vezes ele está escutando o que o outro time está passando, e ele pega o fone e passa pro time naquela hora. Então a gente evita de fazer isso. Então a gente só deixa ele falar mesmo no pause tático, onde os dois coaches estão com fone, eles vão conversar ao mesmo tempo e tal. Essa é a única diferença dos dois. Maravilha. Então, se esse quadro aqui é voltado justamente para quem quer entrar no competitivo e aprender um pouco mais, você já que tem muita experiência aí, se pudesse dar um conselho, dicas para quem quer entrar, não só nesse mundo de League Ops, mas enfim, quem quer começar a jogar, dicas são sempre bem-vindas. A dica para você se dar bem, ser um bom profissional, ser um pro player, chegar no nível que o pessoal tá hoje em competitivo, presencial, respeita as regras. Isso é o básico. E leia as regras, né? Porque acontece, muitas vezes você tem uma regra escrita, a pessoa não lê, não interpreta, ou então interpreta errado, tem alguma dúvida, e acha que é aquilo e se apega, né? E acaba fazendo algum problema. Como a gente tinha no online, a gente tinha muito jogo revertido por pessoal que não lia a regra, interpretava a regra de um jeito diferente. Então, sempre que você jogar um campeonato, leia a regra. Vai estar lá tudo certinho, passo a passo, o que você pode fazer, o que não pode, a punição que você vai ter, que você não vai ter. E segue aquilo a fundo. Tem alguns jogadores que realmente seguem a regra e é absurdo. Tipo, o cara dá algum problema no jogo, ele já sabe o que vai fazer e qual é a regra. Ele já te chama e fala, na regra tá dizendo isso, tem que ser feito isso. Tem jogadores no cenário hoje no R6 que já fazem isso. Eu falo, não, exatamente, você tá certo, eu vou lá ver o que aconteceu e continua. Então a dica é essa, cara. Lê a regra antes de entrar no campeonato, segue ela direitinho. Comportamento, esse negócio de ficar dando trash talk, ficar falando pros outros, isso não é legal. Porque acaba que te marca. Então eu sou um League Ops, eu tô num campeonato e eu sei que o fulaninho toda hora dá trash talk e reclama de as coisas. Então a gente já sabe que aquele cara vai reclamar ou vai tentar fazer alguma coisa pra se beneficiar. Então a gente meio que já fica ligado. Agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigado. Eu acho que ajuda a esclarecer pra galera a diferença de competitivo de verdade e o que é um cenário profissional onde tem as regras, as exigências. Espero que você tenha curtido mais um conteúdo. A gente volta na próxima com mais um Profissão Pro Player.